A gente vai analisar aqui o jogo do Chelsea e Fluminense, né? Vocês vão ver aqui, ó, na hora do lance, esse braço aqui tá mais realmente colado ao corpo. Esse aqui tá aberto. Ele já vinha mais aberto, ele olha um pouco, mas depois vocês vão ver que depois ele vai abrir, ó. Aqui, ó. Observe que ele vai abrindo o espaço, a bola ia sobrar para Thiago Silva, né? Ele vai abrindo espaço, aqui, ó. Abrindo, aqui, abriu, ó. Aqui, a bola não chegou ainda, ele abriu, ó, o espaço. Que não tá junto ao corpo. Que ele usou justamente a malandragem, né? Observe que não tá junto ao corpo, aqui ele vai jogar vôlei, aqui, ó. Ó. A quantidade, ó, o espaço que tá aqui, ó, da mão, ó, pro corpo. Isso aqui sim seria um movimento natural. Se a bola pega aqui, numa pancada que dá, num cruzamento e tal, aqui o cara tá realmente com o braço junto ao corpo. Mas aqui não, aqui ele abriu o espaço, né? Da jogada e a bola ia ficar livre aqui para Thiago Silva. Interferiu claramente na jogada, jogando vôlei. E no jogo do Palmeiras, né, que eu vou mostrar o vídeo logo em seguida, vocês vão ver que no jogo do Palmeiras, um lance muito parecido com esse, só que de outro ângulo, de outra posição, mas muito parecido, e eles deram o pênalti pro Chelsea, né? Claramente a gente sabe que no futebol os maiores eles sempre são favorecidos, né, contra os menores, né? Isso aí é uma regra mundial. Isso acontece também no Brasil, né, com os grandes times. Ei, ó, observa aqui, ó, ele joga vôlei aqui, ó, ele abre o espaço do braço, né, ó. É, excepcional. Que o braço dele tá completamente aberto. Aqui ele volta um pouco o braço, realmente, mas aí ele vai. Ó, ó. Isso aqui, ó, estaria em posição natural. Mas propositalmente ele abre. Olha a distância que o braço fica do corpo. Esse aqui está junto ao corpo, né? Se a bola pega aqui, no movimento natural, beleza. Mas aqui ó, ele vai abrindo o espaço para interferir na jogada. Ei! Chama! No cruzamento, Thiago Silva. A quantidade do espaço que fica no corpo, onde que o cara tava com a mão colada no corpo, onde que isso aqui é movimento natural? Nunca no Brasil que isso é movimento natural. O cara foi muito esperto aqui, em interferir na jogada, né? Atrapalhando a posição da bola, né? Para onde a bola ia, que ia ficar justamente para o zagueiro do Fluminense, né? Ficar tranquilo de frente ao gol, fazendo gol ou não, ninguém sabe o que aconteceria, mas interferiu claramente na jogada. Agora veja o que é um movimento natural. Ó. Aqui, ó. Esse aqui é um movimento natural. O braço realmente está colado junto ao corpo. Aqui ele está muito aberto, muito espaço, enorme espaço aqui, ó, para interferir na jogada. Cruzamento, Thiago! Gente, aonde que isso seria um movimento natural? Nunca que isso aqui seria um movimento natural. Nunca. Que muito bem colado ao corpo, ok. Se pega aqui, né? Não tinha como dar um pênalti desse nesse lado aqui, ó. Mas aqui, ó, interfere completamente no jogo, no sistema da jogada, no que aconteceria depois. Claramente o Fluminense foi roubado nesse jogo.
Muito injusto o placar do jogo. E tem gente que diz, mas o Chelsea fez outro gol, mas só que se o Fluminense empata aqui, o jogo é outro, mudaria o sistema do jogo. O Fluminense não precisaria sair para o jogo para tentar empatar e o Chelsea sim ia dar mais espaço para o Fluminense. Então mudaria completamente a característica do jogo, o sistema do jogo, a cabeça dos jogadores do Chelsea, né? Quando você está ganhando o jogo de 1-0, 2-0, você fica mais tranquilo, porque o outro time que tem que correr atrás de resultado, né? Mas quando está 1-1, o Chelsea ia querer buscar o resultado. E isso facilitaria para o Fluminense. Tanto que Renato teve que trocar alguns jogadores, mudar o sistema do jogo, a tática dele que ele tinha planejado, justamente por causa em função desse gol, né? E ainda teve Cucurella que tirou a bola em cima da linha, né? Ainda também. No outro lance também que teve. Então, veja que detalhes aqui mudou a classificação do Fluminense. Mesmo que o Fluminense não ganhasse a final, apesar de poderia, se fizesse o mesmo sistema do Botafogo, né, talvez conseguisse neutralizar o PSG. Se fizer o mesmo sistema do Botafogo. Mas mesmo que perdesse, só o fato de chegar na final já ia ganhar mais de 560 milhões, né? É, ia ganhar uma grana boa, ia ser vice-campeão, perdendo pro PSG não seria feio, né? Depois da goleada que o PSG deu no Real Madrid. Então, mudaria todo o sistema. Valeu para o Tcheloma! Pongue de novo! Que foi o jogo Chelsea-Palmeiras, né, no jogo da final. E aqui vocês vão analisar que o lance foi muito parecido com aquele, né? Claro, de posições diferentes, ângulos diferentes, né? Mas mais ou menos na mesma ideia. Vocês vão observar. Aqui ele está com o braço colado ao corpo e esse braço aqui está mais aberto, igual o jogador do Chelsea lá. A diferença é que o do Chelsea ficou muito mais aberto. Tá? Aí você vê que ele já está recolhendo o braço aqui está junto ao corpo, esse aqui está recolhendo, para ficar também junto ao corpo e proteger o rosto, né? Um movimento natural. Ó, veja que recolher o braço, e isso aqui também está recolhendo bem junto ao corpo e para proteger o rosto. Ó. Aí aqui a bola pega na mão, lógico, mas ele estava com o braço também junto ao corpo, né? Aquele jogador lá do Chelsea estava com o braço muito bem mais aberto. E aqui veja que a FIFA deu pênalti em favor do Chelsea, né? Contra o Palmeiras. Lá a FIFA fez o oposto, né? Deu o pênalti, o juiz marcou, mas o VAR interferiu, chamou e o juiz voltou atrás. Eles tinham uma clara intenção realmente de desclassificar o Fluminense, né? Ou seja, roubaram o Fluminense na cara dura, porque esse lance aqui foi muito menos pênalti e eles marcaram em favor do Chelsea, e aquele foi muito mais pênalti e eles marcaram contra o Fluminense em favor do Chelsea. Olá, giro cor. Aqui, ó. Câmera lenta, aqui o braço aberto. Aqui, ele vai encostando o braço junto ao corpo para o rosto. Aqui, observa que é claramente para proteger o rosto. Aqui, o braço junto ao corpo. E a bola pega realmente na mão, mas é muito mais natural do que aquele movimento do jogo do Chelsea e Fluminense, onde o cara tava com o braço muito mais aberto do que aqui. E aqui foi validado. Olá, giro cor. O futebol tem dois pesos e duas medidas. Sempre o grande ele é beneficiado em função do menor, né? Isso acontece também aqui no Brasil, né? Nos jogos de futebol, quando os times
maiores, né, os times mais ricos, os mais importantes, jogam com os times menores. A arbitragem ela sempre favorece, né, os times da casa, os times maiores. Sempre os menores eles são desfavorecidos. A gente sabe que isso é uma regra mundial. Mucha gente. Y luego son detalles los partidos, o sea, unas manos para mí clarísimas que eran penalti a favor del Flu, esa pelota que saca Cucurella cuando está a punto de entrar. Resulta que João Pedro, el autor de los 2 goles, es un jugador de... Aqui a mídia espanhola está analisando o lance do pênalti, né? Que para eles, para boa parte dos apresentadores, eles acham que foi pênalti, né? Também a mídia inglesa, inclusive 2 especialistas em arbitragem e árbitro marcariam um pênalti, né, para o Fluminense. Disseram que realmente o Fluminense foi roubado, né, naquele jogo. Hay una acción, Sergio, estarás de acuerdo conmigo, que también puede ser determinante, el penalti. El penalti no señalado, esa mano, estamos en lo de siempre. Que si hubiera sido al revés, para mí lo señalan a favor del Chelsea. O que ele está falando aqui é o seguinte, se fosse ao contrário, a FIFA com certeza teria marcado o pênalti para o Chelsea, né? Como foi para o Fluminense, eles não marcaram. Inclusive tem um jogo do Palmeiras e Chelsea, na outra decisão do Mundial, que o jogador do Palmeiras também estava com a mão junto ao corpo, né, em posição bem mais natural do que esse jogador do Chelsea. E a FIFA marcou o pênalti naquele jogo em favor do Chelsea, né, contra o Palmeiras. A mí me ha sorprendido Era el 1-1, que no se pitara. Seguramente la Liga Española lo hubieran pitado pitado sin seguro, y dudar, era el 1-1. porque ahora ya, por mucho que parezca antiestético o incómodo o que en este fútbol moderno, pero es que es así, que ahora tienes que tener las manos detrás, no era, yo creo que ha valorado que al final no era una posición antinatural. Es que Lorena, ya que estamos hablando, ¿no? Para que la gente lo vea, y debería tener el brazo atrás. para que la gente lo vea, vamos a mostrarle cuál ha sido la polémica. Esa mano que ha reclamado el Flu, por regla parece que no se están señalando, pero para mí es una ocasión muy clara y... No, da igual que sea Es ocasión clara. Da igual. Bueno, y da igual la intencionalidad. No hay, o sea, da igual. Para mí la única duda es que hace un gesto en el que parece como que extiende el brazo, pero está en una posición claramente natural. No es natural eso, Juanma. Es absolutamente no es natural. natural. No, En pero esa eso parte de es- ahora, yo cuando hasta, defienda... hasta hace 2 años era natural, pero es que ya tienen que defender y más cuando va No, a poner no, ya, no, 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 cuando no. ya va a poner el centro lateral, los defensas están así, hoy en día Lorena, tienen que no, poner- Esto en España es penalti No, en casi todos los seguro. de forma casual. Tava falando, o rapaz aqui, o apresentador está falando que na Espanha esse tipo de lance é considerado marcado pênalti, né? Eles marcam pênalti. A apresentadora também falou aqui também nessa parte que quando o defensor está naquela parte ali, ele deve colocar as mãos para trás. Inclusive em outro jogo a gente viu o Cucurella justamente colocando a mão para trás, né, para evitar esse tipo de jogada. O jogador, além de estar com a mão aberta, ele no momento do lance ele fecha um pouco, mas depois ele abre o braço, né, em movimento de vôlei. Posición natural. Que las normas se hayan pervertido tanto, que se haya Exacto, interpretado es tan que mal el según la fútbol, norma. que los jugadores están aquí con las manos en la espalda como si fuesen Juanma, camareros en el área. pero no es el tiene ningún reglamento, pero es sentido. que es el No. reglamento, nos Ele está colocando a culpa na regra, que os jogadores têm que jogar igual garçom, com a mão nas costas. Mas aí a regra é regra, né? Como foi para um time pequeno, isso facilitou para a FIFA roubar, né, pro Chelsea e tirar a classificação do Fluminense. A gente sabe que o Fluminense foi garfado e não foi só nesse lance não. No jogo todinho ele marcava 5 faltas em favor do Chelsea e uma em favor do Fluminense, né? E faltas duras eles não marcavam e nem muitas das vezes nem amarelavam os jogadores do Chelsea. guste o no, igual que cuando salta un futbolista, lo normal para impulsarse es alzar los brazos. Exacto, pero Y hasta es una que allá altura, pero es hasta que- una altura, no hasta ya, arriba pero del es que todo. ya el Y Lorena, reglamento para es otro. corregir a un árbitro tiene que ser muy claro. El árbitro lo vio clarísimo el penalti. Porque la norma para corregirlo, dice, la norma pero es muy dice que claro. ocupe un espacio de forma Van a estar así, van a ir así porque saben que no van a pitar penalti. Claro. Cuando vayan al suelo, van a hacer la entrada apoyando mano para ocupar más Hombre, es que espacio, que, eso- si eso le ya da. pasa. Pues ya está, pero es que no puede ser así, porque pensando de eso, pues para saltar así, para apoyar la mano y que no se pite penalti, para mí es un penalti increíble, De vamos, libro. de Toda manual. razón, O Sergio. apresentador aqui também, ele disse que foi um pênalti incrível ali e não foi marcado pro Fluminense. Ou seja, a mídia espanhola, a própria mídia inglesa admite, né, como 2 ex-árbitros de futebol, comentaram também que manteria a decisão de campo e o Fluminense foi sim roubado no jogo. Toda razón. A Está ver. en el libro. Yo les voy a decir una cosa, independientemente de que fuera o no fuera penalti, y repito a la premisa de siempre, si usted quiere ganar, tiene que ganarle a los 11 del frente y O que esse cara tá falando aqui é se você quer ganhar,
você tem que vencer os 11 jogadores e o árbitro. Ou seja, para um time brasileiro vencer, você tem que ganhar do time e vencer o árbitro, né? Porque é praticamente impossível você ganhar se você não fizer isso. Ou seja, você tem que fazer uns 2, 3, 4 gols livres que não tenha como o árbitro roubar. El árbitro, no importa la decisión que tome. Si el árbitro ¿Se había puede penalti. equivocar o no se puede equivocar? Es Claro, que no, es un error humano y es un error del VAR y es un error de tantas personas. Não foi só um erro de uma pessoa, foi o erro do VAR. A equipe de VAR deve ter umas 4 ou 5 pessoas, né, analisando as imagens, mais o juiz, né? O juiz estava convicto. O juiz foi o único que tinha acertado e depois errou por uma interferência do VAR. Que hay que entrar a estudiar y que decir, ¿esta gente está realmente capacitada o no para esto? Es un error de interpretación, seguramente, también como lo dice Juanma, porque han viciado hasta tal punto que no sabemos qué interpretar de esto. Y luego estamos hablando de la intencionalidad, que en este mundial se está viendo. Antes la intencionalidad en el fútbol no se tenía en cuenta. Pero está hablando Lorena. A mídia aqui da Espanha também acredita que foi pênalti, né? Esse aqui manteria a decisão de campo, esse comentarista aqui de arbitragem, e parece que é ex-árbitro também. Esse aqui também, comentarista de arbitragem, e parece que é ex-árbitro também. O único que não marcaria foi esse aqui. Ele até disse que marcaria, mas depois voltaria atrás. Mas dois comentaristas e ex-árbitro disse que marcaria o pênalti para o Fluminense. A mídia inglesa, a mídia da Espanha, né, claramente acredita que o Fluminense foi garfado e nem foi roubado. Se fosse o oposto, eles teriam dado. Pênalti. O que você achou dessa situação? Ficou alguma dúvida sobre o lance? Normalmente, eu costumo dizer que bola na mão é marcado com muita facilidade, mas nesse caso a bola veio de muito longe. Acho que ele deveria ter colado mais o braço no corpo, ou estendido mais para cima para tirar o braço da direção da bola. A bola até bateu no braço dele, mas não estava numa posição antinatural. Acabou impedindo a bola de chegar no jogador do Fluminense. Entendo porque o árbitro marcou o pênalti. Se eu estivesse no lugar dele, manteria a decisão. E para você? Entendo porque o árbitro inicialmente deu o pênalti, mas... O que me surpreendeu foi que, após a marcação do pênalti, não achei que houvesse elementos suficientes para que o VAR fosse acionado, já que não se tratava de um erro claro e óbvio do árbitro. Não creio que isso se qualifique como um erro claro. Por isso estou mais inclinado a concordar com o roubo e dizer que após a decisão pensei, bem, não há provas suficientes para revertê-la. Mas é preciso muita convicção para que o árbitro, após ser chamado, diga de fato. Sabe de uma coisa? Eu me mantenho firme. Fiz minha decisão baseado no que vi. Vou manter o pênalti. Embora o braço não esteja em uma posição totalmente antinatural, ele está se afastando do corpo e se movendo. É a mesma coisa que eu mostro no vídeo. Ele começa a afastar o braço do corpo, né, e interfere na posição da bola. Ou seja, tipo uma jogada de vôlei, né? E a bola iria para Thiago Silva, né, que ia ficar com a bola só para ele, sozinho. Ninguém sabe se ele ia concluir a jogada ou não, mas a jogada foi interferida. Quando o jogador abre um pouco os braços, ele interfere na jogada e atrapalha o lance. Movimentando de forma a impedir o avanço da jogada a favor do Fluminense, impactando diretamente o desenvolvimento da ação contra ele. É exatamente por isso que acredito que deveria ser marcado o pênalti.